Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. O tema de hoje é a atmosfera e a biosfera. Peço a você que se inscreva no canal para estar ajudando o professor a melhorar a qualidade dos vídeos, tá? Então vamos lá. Atmosfera significa uma esfera de ar, uma bola de ar. E biosfera significa uma bola onde existe vida, ou seja, uma esfera de seres vivos, onde existe vida. O ar é formado por matéria, assim como todos os objetos que nós conhecemos. Tudo que nós conhecemos é formado por matéria. E toda matéria é composta de átomos. Então, o gás oxigênio que respiramos é retirado do ar. Tá? Quais são os componentes do ar? O oxigênio, 21%, o nitrogênio, 78%, e sobra aí mais ou menos 1%, que é a composição de gás carbônico, vapor de água e outros gases, tá? Isso nós estamos jogando uma projeção quando a gente está falando do ar seco. Aí pode ter a composição de poeira, vapor de água, então isso muda um pouquinho essas porcentagens. O nitrogênio faz parte da composição das proteínas, que é o principal componente dos seres vivos. O oxigênio é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. Os seres vivos que respiram através da respiração aeróbica, tá? Não os anaeróbicos, não utilizam o oxigênio, tá? Algumas bactérias, por exemplo. O gás carbônico é imprescindível para a vida no planeta, no processo da fotossíntese. É claro que é ele que vai se juntar ali com a água, mais a luz, e ter essa formação aí de glicose e oxigênio. Tá? O vapor de água é importante para regular a temperatura no ambiente e a formação de nuvens. Quais são as camadas da atmosfera? Olha, aqui nós temos as camadas da atmosfera. Então, a atmosfera é formada por camadas, é uma bola de ar, é uma esfera de ar. Então, ela é feita de camadas, como se fosse várias câmaras de ar dentro de uma, vamos dizer assim, cobrindo uma bola. Tá? Vamos imaginar isso. Tá? Então, nós temos aqui o planeta Terra, aí aqui nós temos a troposfera acima, depois nós temos a estratosfera, a mesosfera, termosfera e exosfera. Tá? Começando aqui da parte de baixo, né, a troposfera, ela começa no solo e tem em média até 15 quilômetros de altitude, concentra cerca de 75% dos gases da atmosfera. Então, é aqui onde está toda a concentração de oxigênio, aqui é onde tem a questão dos balões, formação de nuvem, formação de chuva, onde vamos dizer assim, os aviões, tem o tráfego de avião, tá? Dos aviões, digamos assim, um pouco menores, tá? E depois nós vamos ter a estratosfera. Ela vai de 15 quilômetros, né, onde termina a troposfera, até cerca de 50 quilômetros, tá? Além do nitrogênio, há uma quantidade pequena de oxigênio, e aqui forma a camada de ozônio, tá? Então, aqui nós já vamos ter uma quantidade de oxigênio muito baixa, tá? Rarefeito. Aqui onde está formada a camada de ozônio. O ozônio aí é feito, vamos dizer assim, uma reação da luz do Sol com o oxigênio que forma a camada de ozônio. O oxigênio é O2, o ozônio é O3, tá? Então e ele é como se fosse uma espécie de um telhado para nós, tá? Para impedir que a luz do Sol chegue até nós, principalmente as ondas maiores, UVA e UVB. E essa camada ela vai até 50 km de altitude, tá? Depois a gente vai ter a mesosfera, que seria mais ou menos a metade, e ela vai de 50 km de altitude até 80, ou seja, vai aqui dos 50 aos 80, tá? É a região mais fria da atmosfera, tá? Então aqui é uma região muito fria, tá? À medida que vai subindo, vai ficando mais fria, tá bom? Depois, a gente tem a termosfera,
ela vai dos 80 km até os 500 km. A energia solar faz a temperatura nessa camada aumentar com altitude, tá? Então, aqui já é um pouco diferente. Na atmosfera já é um pouco diferente da mesosfera, que seria muito frio, aqui já ir esquentando um pouco, tá? E aqui é onde a gente vai ter, vamos dizer assim, a presença de alguns satélites, tá? Já fica uma certa altitude, tá? E por último aí a gente vai ter a exosfera, formada pelos gases hidrogênio e hélio, tá? O hélio é a composição do Sol, tá? E essa camada ela vai de 500 quilômetros e não tem limite. Embora hoje os cientistas fixaram um limite de até 960 quilômetros, mas a palavra exo já significa fora, ou seja, até sem limite, tá? É onde tem o tráfego dos foguetes, etc. Tá? Então já é uma altitude bastante elevada. Quais são as propriedades do ar? O ar ele tem propriedade, o ar existe, ele é matéria, tá? Então, matéria é tudo aquilo que vai ocupar lugar no espaço. E o ar ocupa lugar no espaço. Ocupa lugar na bola, ocupa um lugar no pneu de bicicleta, de carro, de moto. Então, ele enche porque ele ocupa esse espaço. Então, o ar é composto por matéria, portanto, ele tem massa, ele pesa, vamos dizer assim. Não que essa palavra peso é uma palavra correta, mas para vocês entenderem, tá? Se você colocar um balão vazio em uma balança e um balão cheio, você vai ver que ela vai dessa diferença. Claro que precisa ser uma balança de precisão. Tá? O ar está sujeito ao peso, tá? Que é a força com qual a Terra atrai os corpos, chamada gravidade. Tá? Então, peso é gravidade. Tá? É errado a gente dizer qual é o seu peso, o certo é qual é a sua massa. Quando a gente fala de peso, é quando a gente está caindo. Massa não, ela vai fazer uma comparação, tá? Comparar uma pessoa de 50 quilos com 50 quilos de sal, tá? O ar ocupa espaço, claro, que ele, quando enche um pneu, ele ocupa aquele espaço, uma bola ocupa aquele espaço. Por isso que os balões ficam cheios também, tá? Que ele vai ocupar aquele espaço, vai deixar o balão cheio. Quais são as propriedades do ar? Compressibilidade, expansibilidade e elasticidade. O ar ele pode ser comprimido, tá? Como a seringa que está mostrando que ela foi comprimida, que tem um espaço com ar, ela pode ser comprimida. Ela pode ser expandida, o caso aqui também está se expandindo, tá? Então, nesse caso aí, é elasticidade, tá? Ele permite fazer isso, tá bom? A gente percebe aqui, fazendo a comparação de um nada, vamos dizer, com um balão de festa cheio. Então, a gente percebe que houve o balão que está cheio, ele acabou tendo tem mais massa, tá? Então, ele acaba pesando mais, tá? A pressão atmosférica. O ar dentro dos pneus, balões e na atmosfera está sob pressão, por isso que é chamado de ar comprimido, tá? Porque a água não cai do copo. Por que a água não cai do copo quando a gente faz essa experiência? Pega um copo aqui, coloca água nele, coloca um papel aqui e vira ele, solta o papel e ele não cai. Por que ele não cai? Eu vou ler aqui para vocês, mas eu vou explicar isso que vocês podem fazer em casa, tá? Essa experiência. Certamente quase todos os alunos já fizeram essa experiência, mas se você ainda não fez, faça para você ver como é interessante. É interessante que o papel fique retinho para que ele não entre ar, tá? Porque a atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve. A pressão do ar é exercida sobre a folha do papel e continua atuando mesmo que o copo seja virado de boca para baixo. Logo, a pressão externa é maior do que a pressão interna. O que acontece é o seguinte, quando coloca água aqui, um papel aqui embaixo, por exemplo, a cartolina, e você vira aqui e o papel não desce, o papel não desceu, por que não acontece? Porque, na verdade, o ar está empurrando o papel para tampar o copo. A pressão que vem de fora está sendo maior do que a pressão do que a água está descendo. Então, o que está empurrando para fechar é maior do que o que está empurrando para sair. Então, por isso que, mesmo virado, a água não vai cair.
ok? Por causa da pressão externa, a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro. É como se você está aqui normal, você não está sentindo nada, aí você mergulha, você vai sentir como se o teu pulmão tivesse pressionado. Então, é dessa pressão que nós estamos falando. Tá? Ao puxar o suco pelo canudinho, o ar é retirado dentro do mesmo, ou seja, o ar acaba saindo dentro do canudinho, ficando assim com pressão menor do que exercida sobre o suco. Logo, ele é empurrado para dentro do canudinho. Então, quando a gente vai tomar um suco usando o canudinho, você puxa todo o ar dentro do canudinho. Aí, o que é que acontece é que a pressão dentro do canudinho ficou menor. E o ar que está entrando para dentro do canudinho é como se estivesse entrando uma cachoeira para dentro do copo. Essa cachoeira que estivesse entrando para dentro do copo, essa cachoeira de ar, é maior do que o que está passando dentro do canudinho. Então, é empurrado o suco para a tua boca, tá? Para entender melhor, por que se faz 2 furos, por exemplo, nas latas de azeite? Por causa da pressão, porque senão você fizer só um furo, o óleo não vai sair, tá? Então, eu quero fazer 2 furos para que o ar entre para um lado, empurro, faça essa pressão sair do outro, tá? Então, a pressão atmosférica, tá? Os enlatados, principalmente extrato de tomates, é o mais fácil de você encontrar no mercado. Quando for ao mercado, observe isso. Ele tem um lacre. Esse lacre aqui, ele explica tudo a facilidade de você abrir essa tampa. Quando você compra o produto no mercado, você chega em casa para você abrir essa tampa, não precisa você fazer esforço nenhum. É só você pegar e remover esse lacre. Quando você remove ele, aí a pressão, o ar, deixa você abrir a tampa com facilidade, tá? Tudo isso é explicando a pressão atmosférica. Medir a pressão atmosférica. Como é que eu vou medir a pressão atmosférica? Foi demonstrado pela primeira vez pelo italiano Evangelista Torricelli. Torricelli nasceu em 1608 e morreu em 1647, tá? Viveu pouco tempo aí, tá? E pelo Vincenzo Viviani, tá? Que nasceu em 1622 e morreu em 1703. Eles queriam saber por que bombas de sucção e sifões só captavam a água do subsolo no máximo até 10 metros de profundidade. Bom, o que acontece é o seguinte, vamos ao textinho, aí eu vou explicar aqui essa experiência que foi feita aqui. É uma experiência que é mais conhecida como Torricelli, tá? Mas o Viviani aí está nessa experiência aí também. Foi colocado mercúrio em um tubo de 1 metro, tá? Aqui, ó, esse tubo aqui tem 1 metro, foi colocado mercúrio, que é um metal, tá? O mercúrio é um metal, ele é mais denso do que a água, se eu não me engano, a água tem 1,0 e o mercúrio tem 13 ponto alguma coisa, tá? E 1 metro corresponde a 100 centímetros de altura, tá? Fechou uma das pontas, tá? Em seguida, mergulhou o tubo invertido em um recipiente também com mercúrio e observou que um pouco do metal contido no tubo desceu para o recipiente e a coluna ficou em 76 centímetros de altura, tá? Então, pegou um tubo, colocou 100 centímetros aqui de mercúrio, que é 1 metro, mergulhou esse tubo aqui com mercúrio num recipiente, uma bacia aqui com mercúrio também, e aí, ao invés desse mercúrio descer todinho até o final, ele desceu aqui só, no caso aqui, até a marca dos 76 centímetros, tá? Desceu só até aqui. 76 centímetros corresponde a 760 mmHg. MM significa milímetro e Hg é mercúrio. Está lá na tabela periódica. Quando você chega perto da tabela periódica, aí nos anos seguintes, você vai começar a aprender um pouco dessas siglas, tá? Isso ao nível do mar, tá? A nível do mar. O mar está aqui e você está ao lado, né, lá nas alturas. Tá, não. Então, aí a pergunta, por que que vamos dizer assim, por que que apenas parte do mercúrio desceu para o recipiente? Então, por que que só a parte do mercúrio acabou descendo para o recipiente? Olha, porque a pressão
a pressão, aquela, vamos dizer assim, a cachoeira de ar. A cachoeira de ar que estava descendo aqui para dentro da bacia, ela, vamos dizer assim, ela se igualou com o que estava descendo aqui, tá? Ela se igualou com o que estava descendo aqui. Então, é como se fosse um jato de ar caindo aqui dentro da bacia, que equilibrou, então ele não desceu mais, tá? Ele só desceu até aqui, não desceu mais do que isso. Dá para fazer essa experiência usando água? Não. Dá para fazer essa experiência usando a questão do mercúrio. Aí, no caso, não dá para se manipular mercúrio porque é um pouco perigoso. Mas os cientistas para fazer isso e foram feitas várias vezes para comprovar se estava certo mesmo. A nível do mar, tá? É como se a gente estivesse na mesma altura do mar, tá? Vamos para frente. Biosfera, tá? Eu quero ver. Desculpa, eu voltei aqui só para conferir. Então, biosfera. Vamos entrar aqui na parte dos estudos dessa bola onde tem os seres vivos. Então, é a soma de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida, tá? Vamos a alguns termos aqui. Vamos a alguns termos aqui para que vocês entendam. Ecologia. Ecologia, essa palavra vem do grego, significa oikos, casa, e logos, estudo. Então, estudo do ambiente, estuda as relações entre outros seres vivos, com os recursos do ambiente, como a água, o ar e o sol, tá? Espécie. O que é espécie? É um conjunto de seres vivos da mesma espécie capaz de cruzar e gerar descendentes férteis. Exemplo, os gatos domésticos são capazes de cruzar com outros gatos domésticos e ter filhos. Os cachorros, cruzar com os cachorros, ter filhos. O ser humano, por exemplo, os lobos, os cavalos, goiaba, por exemplo, mandioca, etc. Tá? Então, espécie é um conjunto de seres vivos que é capaz de cruzar e gerar filhos, vamos dizer assim, tá? Gerar seus descendentes. Vamos abordar agora a questão de habitat e nicho ecológico. Qual a diferença de habitat e nicho ecológico? Habitat é um local onde o ser vivo vive. Ele apenas pode viver ali, mas ele vai buscar o seu alimento em outro lugar. Ele vai reproduzir em outro lugar. É o caso aí, por exemplo, das tartarugas, por exemplo, das baleias, tá? Já o nicho ecológico é o papel que esse ser vivo ele desempenha ali. Além dele viver, ele vai desempenhar um papel ali. Ele vai desempenhar esse papel como reprodução, alimentação, abrigo, tá? Vai se defender ali, vai se dividir alimento para outros, quando ele morrer naquele local, por exemplo, para os fungos, ou vai ser capturado ali para ser alimentado por outros, tá? Então, habitat é onde vive. Nicho ecológico é onde ele desempenha todos os papéis, tá? População é um conjunto de seres vivos da mesma espécie, ou seja, são várias espécies. Uma população de capivara, uma população de peixe, uma população de galinha, uma população de cachorro, uma população de cavalo, uma população de gado. Então, são várias espécies convivendo na mesma região. Então, nós temos uma população, tá? Comunidades, são várias populações diferentes vivendo em uma mesma região, tá? Então, população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Então, eu tenho vamos dizer assim, só reforçando aqui para você não entender. Eu tenho aqui, por exemplo, uma população, eu tenho aqui onça da mesma espécie, então eu tenho uma população aqui, tá? Eu tenho agora, vamos dizer assim, peixe da mesma espécie, outra população, tá? Quando essas populações elas estão vivendo no mesmo ambiente, eu chamo de comunidade. Quando eu estudo só aquela espécie, estou falando de uma população. Quando eu estudo várias diferentes, estou falando de uma comunidade, tá? O que é uma cadeia alimentar? Bom, cadeia alimentar é uma sequência. Por exemplo, o capim é o produtor, que é alimentado a capivara se alimenta do capim, a onça pintada se alimenta da capivara. Então, isso aqui é uma cadeia alimentar. Então, é como se fosse uma sequência, tá? Não tem interligações. Já a teia alimentar são várias teias alimentares se interligando, ou seja, são várias cadeias alimentares se interligando. É esse caso aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo,
vamos dizer assim, o rato ele pode se alimentar de quê? Ele pode se alimentar do milho, tá? E o pássaro pode se alimentar aqui do caracol, pode se alimentar do milho, e nós podemos se alimentar do milho, pode se alimentar do pássaro, e a serpente pode se alimentar do rato, pode se alimentar do pássaro. Então, nós estamos percebendo que há várias cadeias alimentares aqui se interligando. Então, aqui nós temos uma teia alimentar, tá? Como se fosse uma teia de aranha. Aí a gente entra na questão dos produtores. Quem são os produtores? São as plantas e as algas, são elas que produzem glicose e oxigênio. Tá? Então, aí nós vamos ter os consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário, tá? Ou seja, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, tá? O consumidor primário se alimenta dos produtores, o secundário se alimenta dos primários, o terciário se alimenta dos secundários, o quaternário se alimenta dos terciários, tá? Então, é mais ou menos essa sequência que eu estou colocando aqui, tá? E aí, no caso, vai ter os decompositores, que vão decompor todos eles. Pode decompor os produtores, primário, secundário, terciário, quaternário, tá? Então, os decompositores são aquele que faz a reciclagem da matéria orgânica. Quem faz isso são as bactérias e são os fungos, tá? E o que é ecossistema? Eco é casa, tá? Então, são vários sistemas, tá? Uma poça de água, por exemplo, pode ser considerado um ecossistema, tá? Não precisa ser igual à imagem que está mostrando aqui, tá? Então, é a soma de todas as relações existentes entre os seres vivos, como, por exemplo, a presença de água, minerais do solo, os gases dissolvidos, a luz solar, e outros, tá? Outros fatores, tá? Precisa ter fator biológico, precisa ter fator não biológico, tá? No caso da luz, tá? Que é um fator que não tem vida, vai gerar vida, tá? Vai dar sequência que precisa de tudo isso, tá? Então, aqui nós temos um ecossistema, tá? Então, vamos dizer assim, são várias casas, são vários sistemas de casas, numa convivência, mais com uma relação maior. A importância da biodiversidade. Qual a importância da biodiversidade? Bom, a biodiversidade significa uma diversidade de seres vivos, tá? Vários seres vivos, ou seja, uma variedade de espécies existentes em determinado espaço. Nós temos uma rica biodiversidade na Caatinga, no Pantanal, na Amazônia, nos Pampas, por exemplo. Então, nós temos uma rica biodiversidade, tá? O que fazer para preservar essa biodiversidade? Não destruir os ambientes, tá? Onde os seres vivos vivem, não poluir, principalmente não poluir a rua, não jogar papéis, tá? Porque isso vai cair no rio, vai para o espaço, isso vai matando o peixe, vai matando outros seres vivos que você não vê, mas tem importância para você. Não caçar, a caça predatória ela acaba destruindo. Não pescar fora do controle permitido, ou seja, na época da piracema, não pescar porque é a época que vai precisar produzir outros peixes para que eles possam crescer, para que eles possam reproduzir. Pode pescar e deve pescar, mas não com o intuito de acabar, tá? Com o intuito só de fazer uma pesca, vamos dizer assim, artesanal. Boa parte dos medicamentos e de outros produtos são extraídos de seres vivos, tá? Então, a gente acabando com a biodiversidade, com as plantas e animais, a gente vai estar também diminuindo a questão dos medicamentos e da nossa alimentação também, tá? A destruição coloca em risco as comunidades que vivem nessa região, como, por exemplo, os índios, quilombolas, ribeirinhos, e outras comunidades também, tá? São várias, mas a gente vai colocar também em ameaça não só os seres vivos, os animais, mas também como o ser humano, também que nós somos do reino animal, tá? Com a diminuição da biodiversidade, perdemos parte do equilíbrio e da beleza presente na natureza, tá? Muitos parques aí, eles são preservados, eles, por lei, para que eles possam preservar essa biodiversidade. E a gente acabando com isso, a gente vai acabar com essa beleza, tá? Pois isso está relacionado com a nossa saúde física e mental, que está em jogo também, tá? Então, eu espero ter explicado para vocês esse conteúdo de uma forma bem simples, de uma forma bem resumida e que você possa entender, tá? Ok? Fique com Deus, um abraço e até a próxima aula. Tchau!